Olá, queridos, graça e paz. Estamos em uma sequência onde estamos falando sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, registrada no livro do Apocalipse. Falaremos aqui todas as revelações que o apóstolo João recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já, para você não perder nenhum de nossos vídeos, aqui embaixo, já vá se inscrevendo, dando joinha e compartilhando para que mais vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor Jesus. A igreja de Sardes era uma comunidade cristã do primeiro século, que ficava na Ásia Menor. A Bíblia registra a carta à igreja de Sardes no livro do Apocalipse. Por isso, a igreja de Sardes é sempre lembrada como uma das 7 igrejas do livro do Apocalipse. Sardes, a cidade na qual aquela comunidade cristã estava localizada, era uma cidade muito antiga e em seus tempos áureos, os cidadãos de Sardes se orgulhavam do fator que a cidade era uma verdadeira fortaleza. Na verdade, por muito tempo, Sardes foi uma cidade praticamente inconquistável, fortificada, naturalmente, por formações montanhosas. Mas nos tempos bíblicos do Novo Testamento, já não vivia mais seus melhores dias, embora ainda tivesse uma importância comercial e militar, com parte da província romana da Ásia Menor. Como em outras cidades do Império Romano, Sardes era uma cidade idolatrada. A religião romana era difundida e a cidade era o centro de culto a Atenas. A carta à igreja de Sardes, ou as cartas de Cristo às 7 igrejas do Apocalipse, seguem um padrão. Elas trazem uma saudação inicial, um elogio e uma crítica, uma instrução e uma promessa. Apenas a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia, não são criticadas, enquanto que somente a igreja de Laodiceia é a única comunidade que não é elogiada. Então, a igreja de Sardes é elogiada, criticada, instruída e é confortada com uma maravilhosa promessa da parte do nosso Senhor. No entanto, a igreja de Sardes recebe uma das críticas mais severas de Cristo. A igreja de Sardes era uma igreja morta. Primeiro, o Senhor se apresentou à igreja de Sardes dizendo que Ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O número das 7 estrelas, na linguagem simbólica do Apocalipse, indica uma completude. Essa expressão é uma referência à plenitude do Espírito Santo, um único que pode reviver uma igreja morta. Já a expressão 7 estrelas é uma referência ao ministro do Evangelho, que são designados como um instrumento para proclamar a palavra de Deus, que não gera vida nova na igreja. Após a sua saudação inicial, o Senhor Jesus Cristo identificou o grande problema da igreja de Sardes. Conheço as suas obras, que tens um nome e que vive, mas está morto. A igreja de Sardes tinha uma boa reputação diante dos homens e uma péssima reputação diante de Deus. Era uma igreja que vivia de aparência, enquanto as pessoas visualizavam na igreja uma aparência externa de espiritualidade. Deus enxergava a partir da espiritualidade, que era uma verdadeira condição íntima daquela igreja. A igreja de Sardes tinha falhado em ser o cordeiro através do qual o evangelho brilha para o mundo. Era uma igreja que não incomodava o mundo. Ao invés de influenciar a cultura de sua época, a igreja de Sardes é quem era influenciada pela cultura mundana. A verdade é que a igreja de Sardes tinha falhado em ser
igreja. A instrução à igreja de Sardes, após a dura repreensão, graciosamente, o Senhor deu mais uma oportunidade à igreja de Sardes. Cristo chamou os crentes de Sardes ao arrependimento. Aquela igreja tinha que mudar radicalmente. Era preciso despertar e fortalecer o pouco a pouco que estava prestes a morrer. A urgência disso ficou clara quando Cristo afirmou que não tinha achado íntegras as obras da igreja de Sardes na presença de Deus. Exteriormente, a igreja de Sardes contava com todos os costumes religiosos, as tradições e as formalidades, mas seu culto era vazio, sua adoração era superficial, seu comportamento com a obra do Senhor não era real. Sardes era uma igreja de obras incompletas diante de Deus. Então Jesus aconselhou a igreja de Sardes a ser lembrada e a guardar e a reviver de acordo com o verdadeiro evangelho que outrora tinha recebido. Mas se a igreja não vigiasse, Cristo haveria de vir contra ela e como um ladrão. Sem dúvidas, os habitantes da cidade de Sardes podiam entender muito bem a analogia de ser surpreendido por um ladrão. Embora aquela cidade tivesse fama de intransponível, ela foi invadida furtivamente pelo mesmo 2 vezes passou em tempos de guerra.